As mudanças da reforma eleitoral do ano passado já entram em vigor nas eleições deste ano. Para conhecer mais dessa nova legislação, eu converso agora com o analista judiciário do TRE de Alagoas, Davi Gouveia. Boa tarde, Davi. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Dia. Satisfação participar do programa. Vamos contar para o pessoal quais são aí as principais mudanças dessa reforma eleitoral? Sim, temos um cenário normativo renovado para as eleições municipais de 2016. Isso por força de uma reforma eleitoral ocorrida no ano passado. Lei 13.165, que foi publicada no dia 29 de setembro de 2015. Portanto, plenamente aplicável já às eleições de 2016. Ela promoveu alterações no Código Eleitoral, na Lei das Eleições e na Lei dos Partidos Políticos. O que é mais facilmente notado, como consequência da reforma, é o encurtamento do período eleitoral. Hoje, nós já estaríamos, na sistemática anterior, já na fase de propaganda eleitoral liberada. E agora, com esse encurtamento, a propaganda só acontecerá após o dia 15 de agosto, então a partir de 16 de agosto. Então, saímos de um processo eleitoral com cerca de 90 dias para algo próximo da metade disso, com 45 dias. Com redução do tempo também de propaganda na TV e no rádio, e mais algumas outras alterações, como, por exemplo, o estabelecimento de um limite de gastos para as campanhas, tanto para prefeito como para vereador. Outra mudança também é a proibição do financiamento eleitoral por pessoas jurídicas, não é isso mesmo? O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que empresas não poderão mais doar para partidos políticos e para candidatos. Nós não podemos afirmar que o financiamento privado ele está vedado, porque ainda é possível financiamento através de pessoa física. Mas o financiamento empresarial, que representava uma parcela relevante dos recursos arrecadados pelos partidos e pelos candidatos, esse está vedado e não será realizado nas eleições 2016. E quanto à utilização das redes sociais nas campanhas? A partir de quando essa campanha aí, nessa ferramenta está liberada e o que é proibido? A rigor, campanha eleitoral a partir após 15 de agosto, ou seja, a partir do dia 16 de agosto. Ainda estamos numa fase pré-eleitoral, porque entre 20 de julho e 5 de agosto é fase ainda para as convenções, com posterior registro das candidaturas. Agora, algumas manifestações são feitas já nas redes sociais e isso provoca, às vezes, alguns questionamentos. A questão é que a legislação alterou um pouco o que se tinha antes, já de certa forma pacificado como propaganda eleitoral antecipada. Até então, o que não poderia haver era a menção a uma candidatura futura, isso atrelado a um pedido de votos. Às vezes os julgados exigiam esses requisitos cumulativamente para a configuração da propaganda antecipada e às vezes até não. Bastava a referência à candidatura antecipada e aí a candidatura futura isso seria considerado uma propaganda antecipada. Hoje, a legislação não veda mais essa menção à candidatura futura. De forma que, com o cenário normativo atual, fica um tanto mais difícil de entender configurada essa propaganda. A divulgação de ideias, por exemplo, há uma opinião, por exemplo, com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, feita por alguém nas redes sociais, isso não é considerado por si só uma propaganda eleitoral antecipada. O que está vedado na legislação, a rigor, é o pedido de voto. Mas existem pré-candidatos, né, que utilizam o WhatsApp, por exemplo, para poder enviar folhetos, poder enviar ideias, como o senhor falou, que usam também adesivos nos carros. Isso tudo, então, não configura aí uma propaganda antecipada? Esse cenário normativo, como é novo, a Justiça Eleitoral ainda vai se pronunciar quando dos processos, né, dos casos concretos. Será ainda firmada uma jurisprudência mais firme com relação a isso. Mas em termos normativos, o que a gente observa é isso. Se o adesivo é feito sem um pedido de voto, sem essa vinculação número, mais direta... Né? Agora é bom ressaltar que normalmente a identidade visual, o layout é o mesmo. Os mesmos que eles utilizam durante a pré-campanha é utilizado na campanha. Até mesmo a menção à candidatura futura, ela não está vedada. Então fica mais difícil de entender configurada. Né? O que a legislação deixa bem claro é a vedação ao pedido explícito de voto. Isso nas redes sociais também. Parlamentares, por exemplo, podem inclusive divulgar os atos por eles praticados. Eleitores, pré-candidatos podem divulgar suas opiniões políticas, seus ideais, suas ideologias.
Se não houver uma vinculação ao pedido de voto, haverá uma dificuldade em interpretar essa conduta como propaganda antecipada. Davi, só para a gente encerrar, quais são as punições para os candidatos que descumprirem aí qualquer uma dessas regras que a gente comentou aqui? Para a propaganda antecipada, nós temos, por exemplo, a determinação de retirada do conteúdo veiculado, temos, por exemplo, a imposição de multa entre 5 e 25 mil reais. E a competência para isso, como se trata de eleições municipais, a competência será dos juízes eleitorais. Então, na capital, haverá um dos juízes eleitorais responsável pela propaganda. No interior, o juiz eleitoral daquela zona eleitoral será o responsável pela fiscalização e pelo processamento e julgamento das representações eleitorais, que, ao final, poderão culminar na aplicação de sanções. Muito obrigada, Davi, pelas suas informações, pelos esclarecimentos. Um ótimo trabalho para vocês. Obrigado.